Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje, né, dando continuação, perdão, às nossas matérias de anatomia e fisiologia, eu vim aqui então para estar falando sobre o aparelho locomotor, né? Como eu falei para vocês, então, o aparelho locomotor, ele é composto por dois sistemas, tá, gente? Então, o primeiro é o sistema ósseo, né? E o segundo, o sistema muscular. Então, no assunto, né, de aparelho locomotor, eu vou estar falando então com vocês, abordando esses dois sistemas. E aí, como eu tinha combinado, ao final dessas aulas de aparelho locomotor, né, eu vou estar aplicando então a segunda avaliação de anatomia e fisiologia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição e podem me procurar, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá bom, gente? Só um minuto. Bom, então tá aqui, né? Como eu falei para vocês, o aparelho locomotor. Essa matéria, gente, vai se iniciar então na página 10, tá bom? Na página 10 da apostila de anatomia e fisiologia. Então, qual a definição de aparelho locomotor? Então, o aparelho locomotor, gente, é realizado, então, né, composto pelo sistema ósseo e pelo sistema muscular, como eu falei para vocês, e ele assegura, então, a sustentação e a movimentação, tá bom? E aí, primeiro, a gente vai começar a abordar, então, sobre o sistema ósseo, tá? Porque os ossos, então, é o que dá a estrutura, né, a sustentação do nosso corpo. Então, o sistema ósseo ele é um conjunto de ossos, né, articulados entre si, formado, então, pelos ossos, por cartilagens, ligamentos e tendões, tá bom, gente? Então, aqui na imagem vocês podem ver, né, todos os principais ossos, né, que o nosso corpo ele é composto, né, e aí vocês podem ter uma ideia de quantos, né, ossos a gente tem aí, e tudo, né, toda a importância que cada um tem para os nossos movimentos, para as nossas atividades diárias, tá? Então, quais as funções, né, dos ossos? Então, os ossos, né, ele serve como proteção, ele serve para a produção de células sanguíneas, serve como reserva de minerais e serve, né, como movimento e sustentação e armazenamento de energia, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês cada um deles. Eu acredito que aqui, nas funções que eu coloquei, tem até mais do que está na apostila, tá, gente? Então, assim, para a prova, eu cobro sempre o que está na apostila. Então, o que está mais aqui é para agregar conhecimento, como eu sempre falo, tá? Então, a proteção, né? Os órgãos internos, então, eles são protegidos pelo esqueleto, né? Ou seja, então, o nosso esqueleto, ele é como se fosse uma Ai, gente, esqueci o nome daquele. Como se fosse uma armadura, lembrei. Como se fosse uma armadura, então, para proteger todos os nossos órgãos, né? Então, é uma barreira física, né? Que serve de proteção. Então, um exemplo, né? O cérebro ele é protegido pelos ossos do crânio, os ossos cranianos, e o coração pela caixa torácica, tá? Outra função, gente, ele serve para produção de células sanguíneas, né? Então, alguns ossos, como os ossos da vértebra, o osso do externo, né, os ossos da pelve, eles têm essa capacidade de produzir as células sanguíneas, um processo que a gente chama de hematopoese, tá? Eu vou estar abordando com vocês aqui mais para frente esse processo, né? E aí alguns ossos contêm uma medula óssea que ela é vermelha, tá? Não são em todos os ossos, mas em alguns contém essa medula que faz então todas as nossas células. Serve também como reserva de minerais, né? Então, os ossos, eles contêm uma reserva de minerais, que é cálcio e fósforo, que pode ser distribuído para outras partes do corpo conforme as necessidades. Então, dependendo se diminui o nível de cálcio no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, o cálcio ele pode ser liberado dos ossos para suprir essa demanda e vice-versa, né? Se tem muito cálcio no sangue e está faltando cálcio nos ossos, também
esse cálcio do sangue vai para os ossos para suprir a necessidade. Então, é uma reserva de minerais também, tá? Serve também como movimento e sustentação, tá, gente? Então, o osso que dá, então, a sustentação do nosso corpo, né? E permite que o músculo realize os seus movimentos. E como armazenamento de energia. Então, o nosso osso, assim como alguns ossos têm a medula óssea vermelha, o resto dos nossos ossos tem a medula óssea amarela, tá? Que ela contém, então, um tecido adiposo, ou seja, tem uma gordura que fica ali armazenada, né? E quando a gente precisa de uma reserva de energia, a gente pode encontrar também ali, tá bom? E aí, aqui eu coloquei uns tipos de ossos para vocês, tá? Na apostila de vocês não tá, mas eu achei legal colocar para vocês verem, então, quais os tipos de ossos que existem, então, no nosso corpo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem os ossos curtos, né? Então, ele tem um comprimento e uma largura igual, né? Ó, eles chegam até a ser um pouquinho achatadinhos. E aí, como exemplo, os ossos do tarso, que são esses ossos da mão, tá? A gente tem os ossos planos, tá? Eles têm a comprimento e a largura quase iguais, então por isso que eles são chamados de ossos planos. E aí um exemplo são as costelas, né? Os ossos longos, tá, gente? Ó, o comprimento ele é maior que a largura, ou seja, ele é bem comprido e não é tão grosso, né? Um exemplo disso, então, é a nossa tíbia. E tem os ossos irregulares, tá? Que eles são diferentes, então, de todos os anteriores. Eles são irregulares mesmo, né? Não segue um padrão como os outros. E aí, um exemplo disso são os ossos da face. Ó, como vocês podem ver, eles são todos irregulares, tá bom? E aí, dentro de um osso, ele é composto por várias divisões, por várias regiões, né, gente? Então, o osso, ele tem, então, um periósteo, né? Que é uma membrana que vai envolver esse osso, tá? Essa membrana, ela é rica de vasos sanguíneos, então ela é totalmente vascularizada, tá? Ela é rica em nervos, então é onde tem a maior quantidade de nervos e de receptores, né? Então, receptores da dor mesmo ficam nessa membrana. E ela vai atuar, então, na proteção, na nutrição e na reparação. O porquê? Proteção, porque é uma membrana. Nutrição, porque é onde tem vários vasos sanguíneos que vão levar oxigênio e nutriente para os ossos. E reparação, tá? Eu acho que na apostila de vocês, eu tô comparando aqui, tá, gente? Para não acontecer nenhuma disparidade, tá? Nesse desenho, na apostila de vocês, não, eu acho que não tem, mas nesse desenho dá para ver. Então, o periósteo é essa membranazinha aqui, ó, bem fininha, tá? Daí a gente tem, então, o corpo ósseo, tá? Que é uma camada que forma o osso, né? Formada, então, por tecido ósseo, que pode variar, então, de acordo com o tipo de osso, tá? A gente tem a medula óssea amarela, que é aquela que eu falei que tem em todos os ossos, tá? E ela é situada, então, na cavidade medular. E aí, essa medula óssea amarela, ela é formada por substância gelatinosa e amarela, tá? E rico em gordura, gente. Ela é bem parecida com... Sabe quando você compra, tem um tipo de carne, se vocês lembrarem, deixem nos comentários do Google Sala de Aula. Mas tem um tipo de carne que tem uma gelatininha, parece uma gordura com uma gelatininha assim amarela. É aquilo lá, tá, gente? Não tô lembrando o nome agora. Me perdoem, mas é aquilo. E aí, essa medula óssea amarela, ela fica aqui dentro, então, ó, dessa cavidade medular, onde eu tô, então, indicando aqui com o mouse, tá? E aí tem a medula óssea vermelha, tá, gente? Só que essa medula óssea vermelha, ela não tá em todos os ossos, tá? Ela tá em apenas alguns ossos. Até os 5 anos de idade, até os 5 anos, a gente produz em todos os ossos essa medula óssea vermelha, tá? Porém, depois que passa dos 5 anos, ela passa a ser produzida em apenas alguns ossos, não em todos, tá bom? Ela, então, tá entre o tecido esponjoso, tá? Que é esse tecido ósseo que é todo furadinho, que parece uma esponja.
e é ela que vai fazer, então, a produção de células sanguíneas, tá bom? Então, aqui, olha, uma imagem ampliada para vocês verem, então, das regiões, olha. Aqui a medula óssea amarela passando dentro da cavidade medular, né? O periósteo, então, aqui, ó, as artérias e veias irrigando o periósteo, que é essa membrana, os nervos também, né? E aí, o corpo ósseo seria toda essa extensão, né, com o tecido ósseo. No caso, é um tecido ósseo esponjoso, que parece uma esponja, tá? Ele é mais leve por dentro. E o tecido compacto recobrindo esse tecido esponjoso, né? Esse tecido compacto, ele é mais pesado, porém ele é mais resistente, tá? Então, o tecido ósseo, né? Do que ele é composto, esse tecido ósseo que eu tanto tô falando aqui para vocês? Então, o tecido ósseo, ele contém uma matriz orgânica, tá? Que é composta de colágeno, então, né? Esse tecido do osso. E uma matriz inorgânica, que é composta por cálcio e fosfato. Esses dois minerais possibilitam, então, deixar o osso duro. Por isso que o osso ele é tão resistente, tá bom? E aí, nesse tecido ósseo tem algumas células especializadas em manter as atividades celulares diárias, ou seja, realizar o que a gente chama, tá? Um processo chamado de reabsorção óssea, tá? Eu acho que aqui no de vocês não fala sobre ela, mas eu achei interessante porque eu acho importante vocês saberem o porquê, então, que tem essa troca de osso, ou muitas vezes a pessoa tem uma osteoporose, tá? O que acontece? Essas células que formam esse tecido ósseo, gente, elas são diversas. E aí algumas retiram cálcio do osso e algumas depositam, tá? Esse processo de troca, né, de troca de cálcio e entrada de cálcio, é o processo chamado de reabsorção óssea. Ou seja, essas células que elas têm o nome de osteoblasto e osteoclasto, elas podem induzir a liberação de cálcio nos ossos ou retirar. Então, esse processo de retirada e colocada de cálcio, né, é o processo, então, de reabsorção óssea, nada mais é do que a renovação ali daquela célula, tá bom? Mas isso nem tá na apostila de vocês, tá, gente? Então, eu só quero que vocês entendam e conheçam, tá? O que é esse processo. Então, como eu falei para vocês, o tecido ósseo ele é composto por dois tipos de tecido, né? O tecido compacto e o tecido esponjoso, como nessa imagem que está aqui, né? O tecido compacto, então, ele contém poucos espaços e formam a parte, então, externa dos ossos. Olha, como vocês podem ver, é o revestimento mais externo, tá? E ele fornece, então, a proteção e o suporte, tá? Ele é nutrido, então, por vários vasos sanguíneos que chegam pelo periósteo, por aquela membranazinha, né? E pelos nervos também que chegam no periósteo, tá? E aí ele, então, é o mais externo, tá, gente? E aí a gente tem também o tecido esponjoso. O tecido esponjoso, como eu falei para vocês, é esse tecido mais interno, tá? Ele é mais leve, cheio de furinho. Então, ele consiste em uma rede irregular, tá? De lâminas finas de ossos, né? Então, parecem vários furinhos ali e deixa, então, o osso mais leve, porque ele não pesa muito, tá? E é onde, então, está localizado a medula óssea vermelha, tá bom, gente? E aí, isso também não está na apostila de vocês, mas eu acho importante para a gente até refletir mesmo, né? A gente fala tanto de eletrólitos, mas o porquê, né? Por que é tão importante o cálcio no nosso osso? E no nosso organismo de forma geral, tá? Então, o cálcio ele é muito importante, gente, para a função muscular, né? Para qualquer movimento no sistema muscular, eu vou estar abordando com vocês isso, mas qualquer movimento muscular, perdão, que a gente faça, a gente tem que fazer o quê? Contração e relaxamento. Na contração, para que isso ocorra, a gente precisa do cálcio. Se o cálcio ele não é liberado, não acontece movimento nenhum, tá? Por isso que é importante. O sistema nervoso também, ele é essencial que tenha o cálcio para ele, porque para o envio de sinais de um neurônio para outro,
né, para enviar a mensagem, né, de um neurônio para outro, para que seja, para que ocorra esse impulso nervoso, que eu vou explicar, né, para vocês de forma mais aprofundada no tema de sistema nervoso, é preciso que o cálcio ele também seja liberado. Então, para diversas situações, gente, precisa do cálcio aí, né? E aí também o cálcio ele atua então na coagulação. Para ativação de substâncias, de células que façam com que o sangue coagule, também precisa do cálcio. Então, como vocês podem ver aí, o cálcio ele está presente em quase tudo, né? Em quase todas as atividades da nossa vida, tá, gente? Então, achei interessante tá falando aqui para vocês saberem mesmo e refletirem sobre essa importância, tá bom? E aí a gente entra então na divisão do esqueleto, tá, gente? Essa parte está na página 11 do caderno de vocês, tá bom? Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô acompanhando com vocês, para que eu não me esqueça nada, tá bom? Então, a divisão do esqueleto. Então, é em cabeça, né? Que é o crânio e a face. O pescoço, né? Cabeça e pescoço, que ele é crânio e face, e o pescoço. O tronco, né? Que é composto, então, pelo pescoço, pela coluna, pelas costelas e pelo externo, tá, gente? Perdão, aqui eu falei pescoço, mas o pescoço está dentro do tronco, tá? Então, é cabeça, crânio e face. E tronco, pescoço, coluna, costelas e externo, tá bom? Aí tem os membros superiores, que é a cintura escapular, braço, antebraço e mão. E membros inferiores, cintura pélvica, coxa, joelho, perna e pé, tá? Então, tronco, né? Membros superiores aqui, membros inferiores, né? E aqui entra a pelve também. Então, a gente vai falar primeiro de todos os ossos, tá, gente? Eu vou falar de forma bem resumida aqui, porque assim, tem muitos ossos, então se a gente for ficar falando de todos aqui, não tem como, tá? Então, vou falar de forma mais sucinta, tá bom? Então, primeiro, né, os ossos da cabeça, os ossos do crânio. Então, tem o osso frontal, né? Como vocês podem ver, é esse aqui. Então, o osso frontal, ele é o osso que forma a nossa testa, tá bom? Aí a gente tem o osso parietal, tá? Que é esse osso aqui que forma, então, a lateral aqui, tá? Do nosso crânio. Tem o osso temporal, que forma essa parte mais aqui embaixo, tá? Então, é a parte lateral, mas mais inferior aqui, né? E o osso occipital, tá? Que é o osso aqui de trás, tá, gente? Então, forma essa parte aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, tô tentando demonstrar aqui para vocês. Aí tem os ossos do crânio e a gente tem os ossos da face, tá bom? Na face a gente tem, então, o osso esfenoide, tá? Que fica atrás da cavidade onde ficam os olhos, então fica bem aqui, ó, bem aqui. Tem o osso zigomático, que é esse ossinho que forma a maçã do rosto, né? Aqui. Tem o osso nasal, que forma o dorso do nariz, né? Então, aqui. Tem o maxilar superior, tá? Então, é esse ossinho aqui, que se localiza, então, a arcada dentária superior. Tem o maxilar inferior ou mandíbula, né? Onde fica a arcada dentária inferior, nessa região aqui, né? E ele é o osso facial mais forte, tá, gente? E tem o palato, né? Que é o ossinho que forma, então, o nosso céu da boca. E aí, a gente vai, então, para os ossos do tronco, tá, gente? Os ossos do tronco estão na página 12, tá bom? Então, no tronco, a gente tem a coluna vertebral, tá? A coluna vertebral, então, ela é tudo, né? Todos os ossos, então, que ali protegem a nossa medula espinhal, né? Onde a gente tem a maioria das conexões aí nervosas, né? Por onde ocorre, então, a transmissão dos sinais nervosos, tá? Então, a coluna vertebral, gente, ela é dividida, então, em 5 partes, com 33 ossos, sendo, então, as vértebras, tá? Cada ossinho é uma vértebra, tá bom? E elas podem variar, então, de forma e de tamanho. Então, na região cervical, gente,
né, ó, como vocês podem ver aqui na região cervical, tem 7 ossinhos, então são 7 vértebras, tá? Da C1 até a C7, tá? Sempre vai ser a inicial de acordo com a região. Como aqui é cervical, tem início com C, da 1 até a 7, tá bom? A gente tem a região torácica, que seria essa daqui, tá, gente? Então, são 12 vértebras, tá? Que se articulam com a nossa costela, com os ossos da costela. E aí, pela região C torácica, a inicial dela, então, é T1, né? Até a T12, tá bom? A região lombar, ó, tem outra imagem aqui que eu acho que dá para vocês verem bem, que é igual a da apostila. A região lombar, então, tem 5 ossinhos, ou seja, 5 vértebras, sendo as maiores e as mais fortes da coluna, tá? As nossas vértebras lombares, tá bom? E aí, como a região é lombar, se inicia da L1 até a L5, tá bom? Aí a gente tem a região sacro, que é um osso triangular formado pela união de 5 ossinhos, que são as 5 vértebras, que se encontram então entre os 2 ossos do nosso quadril, tá? Como a região é a região sacro, vai da S1 a S5, tá bom? E aí a gente tem a região coxígena, que tem mais 4 vértebras, tá? E aí no interior da coluna, né, a gente tem o canal medular, onde está então protegida a medula espinal, tá bom? Perdão, gente. Então a gente tem também, depois disso, a gente tem o externo, tá? O externo ele é bem importante, ele é um osso alongado, tá? E achatado, que está localizado na parede, então, é na parte anterior do tórax, tá? Bem aqui na nossa frente, tá, gente? Ó, como vocês podem ver aqui. E aí ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido em manúbrio, que é a parte superior, tá? Que se apoia, então, nas clavículas. O corpo, que é a porção média, que se prende, então, às cartilagens dos 7 primeiros pares de costela, tá? Essa região aqui. E o apêndice xifoide, tá? Que é a porção mais inferior, que fornece fixação, então, para todos os músculos abdominais, tá, gente? Então, o externo, ele é um osso alongado, achatado, tá? Que está localizado na parte anterior do tórax e é dividido em 3 partes, tá? Manúbrio, parte superior, corpo, porção média e apêndice xifoide, parte inferior, tá bom? E aí a gente tem as costelas, tá, gente? As costelas, então, elas são ossos em forma de arco, né? Como vocês podem ver aqui, que formam o esqueleto torácico, tá? Então, tem 12 pares, né? E 24 ossos no total, tá? E aí a gente tem 3 tipos de costelas, tá? A gente tem as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes, tá bom, gente? As costelas verdadeiras, então, vai do primeiro ao 7º par de costela, tá? Todas têm cartilagem que se ligam, então, diretamente no externo, nesse ossinho que eu expliquei para vocês. Tem as costelas falsas, que é do 8º ao 10º par de costela, tá? E aí as cartilagens, elas não se fixam diretamente nesse ossinho chamado externo. E a gente tem as costelas flutuantes, que ficam então soltas e não se ligam ao externo, ficam soltas mesmo, tá? É até perigoso em caso de perfurações, né, traumas, acidentes de carro, enfim, essas costelas flutuantes, elas podem perfurar, né, algum órgão e causar um dano grave aí, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, né, ó, aqui tem as costelas verdadeiras, então, né, ó, elas estão ligadas diretamente ao externo, tem a cartilagem que se liga ao externo. As costelas falsas, né, que não estão ligadas diretamente, e as costelas flutuantes, tá, gente? Bom, gente, agora então falta falar dos membros superiores e inferiores, né? Nessa aula a gente para então por aqui, nas costelas, tá? E aí, na próxima aula, eu dou continuidade ao sistema ósseo, né? Termino de falar então dos ossinhos da mão, né? Dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. E aí a gente já se adentra, né? Já inicia o sistema muscular, tá bom?
Como eu falo, qualquer dúvida, vocês me deixem aqui. Peço desculpa por qualquer ruído, porque eu sei que é complicado, né? Eu tento gravar no lugar mais silencioso da casa, mas vocês sabem que é difícil no dia a dia a gente achar um horário legal para gravar, que não fique tão escuro, que esteja bem, né? Conexão de internet, enfim, muitas, muitos fatores aí que podem interferir, tá bom? Mas espero que vocês estejam gostando das aulas, tá? Que eu esteja indo bem, que vocês estejam entendendo, então, a minha didática, né? Como eu ensino. E é isso. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição aqui para vocês, tá bom? Um beijo, então, e tchau, tchau. Até a próxima aula. Um abraço para todos vocês.